Oi, pessoal! Mais uma vez estamos aqui para tratar de um tema da arquivologia. E agora eu quero falar com você sobre o documento eletrônico digital. Primeiro é importante que você saiba, o que é documento? Documento é registro de informação, tá certo? Então, documento é registro de informação e independe da natureza do suporte. Então, o que a gente está falando? Que eu tenho documentos que estão representados em papel, eu tenho CDs, eu tenho DVDs, eu tenho fotografia, eu tenho microfiche. Então, tudo que é registro de informação é documento. Bom, então a gente tem a definição do documento eletrônico. Na verdade, o que o CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos, considera como documento eletrônico. Ele define assim: considera-se documento arquivístico digital o documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por um sistema computacional. São exemplos de documentos arquivísticos digitais: planilhas eletrônicas, mensagens de correio eletrônico, sítios na internet, bases de dados e também textos, imagens fixas, imagens em movimento e gravações sonoras, dentre outras possibilidades de formato digital. Então, é essa definição que o CONARC dá para esse documento eletrônico, não é? Então, é todo documento arquivístico, né? E para ser documento arquivístico, você sabe que esse documento precisa ser produzido, recebido ou acumulado e sempre no exercício de uma atividade, porque o arquivo é funcional. Então, tudo isso está relacionado ao documento, beleza? Bom, a gestão dos documentos arquivísticos, deve prever esse documento digital. Por quê? Porque é uma tendência de você, para você estabelecer uma das vantagens importantes é o acesso ao documento. Então, ele agiliza esse acesso ao documento. Então, por isso que a gestão de documentos, ela precisa prever esse documento digital. Mas prever como assim, professora? Ora, eu tenho que estabelecer classificação para esse documento, através dos metadados, que são informações relevantes para você possibilitar o acesso. Eu tenho que ter requisitos de acesso, de função. Eu tenho que ter prazo para esse documento arquivístico digital, porque toda eliminação de documentos arquivísticos precisa estar previsto naquele instrumento que você já sabe qual é, que é a tabela de temporalidade, de acordo com o que reza a Lei 8.159, que é a Lei dos Arquivos. Então, tudo isso eu tenho que prever para esse documento arquivístico digital, beleza? Então, vamos lá ver o que a CONARC fala sobre isso? Diz assim: a gestão arquivística de documentos digitais deverá prever a implantação de um sistema eletrônico de gestão arquivística de documentos que adotará requisitos funcionais, requisitos não funcionais e metadados estabelecidos pelo Conselho Nacional de Arquivos que visam garantir a integridade e acessibilidade de longo prazo dos documentos arquivísticos. Então, é isso. Ele tem que prever que esse documento vai ficar acessível, vou ter equipamentos, eu vou ter sistemas que deem suporte a esse documento arquivístico digital. Porque você vai ver daqui a pouco que tem vantagem e desvantagem desses documentos. Já já a gente vai tratar desse assunto. Aí a eliminação, o que o CONARC fala? A eliminação de documentos arquivísticos submetidos a processo de digitalização deverá ocorrer se estiver previsto na tabela de temporalidade do órgão ou entidade aprovada pela autoridade competente na esfera de atuação, respeitado o disposto no artigo 9º da Lei 8.159. Então, foi o que eu falei para você. Para eliminar um documento, seja em papel, seja em suporte digital, precisa essa eliminação estar prevista nesse instrumento fundamental, que é o instrumento de avaliação, que é a tabela de temporalidade de documentos. Isso você já sabe, isso é comum para todo mundo. Eu quero que você observe que não é porque está em outro suporte que não tem que estar previsto assim, tá certo? Os senhores estão entendendo?
Pois é. Então, aí o CONARC, você já conhece o CONARC? O CONARC é o nosso Conselho Nacional de Arquivos. Ele estabelece as diretrizes para a Política Nacional de Arquivos. Então, ele estabelece várias resoluções que definem como é que os arquivos vão funcionar, tá certo? O que o CONARC fala na Resolução 20, de acordo com esse documento digital, com essa nova tendência do documento digital? Diz assim, ó: os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos deverão identificar, dentre as informações e os documentos produzidos, recebidos ou armazenados em meio digital, aqueles considerados arquivísticos que sejam contemplados pelo Programa de Gestão Arquivística dos Documentos. Então, o CONARC, ele estabelece que os órgãos têm que reconhecer e fazer cumprir ali o que está estabelecido para esse documento. E é bacana que tudo tem vantagem e desvantagem, né, senhores? Vocês sabem disso. Então, diferente não seria para esse documento arquivístico eletrônico, né? Quais são as vantagens? Economia de espaço, é a primeira coisa. Puxa, né? Você economiza espaço, você ganha produtividade, claro, porque é muito mais fácil, mais rápido, mais interessante você recuperar um documento nesse suporte, né? Otimização dos fluxos de trabalho, facilidade de acesso dos estoques de informação. Puxa vida, né? Imagina, ó, o que acontece, né? A digitalização, ela realmente, ela agiliza os procedimentos de uma instituição, tá? Né? Ela realmente agiliza esses procedimentos, né? Facilita a geração e distribuição de dados e informações digitais. Tudo isso é vantagem, tá? E os problemas? Como tudo tem problema, né? Dependente de tecnologia muito mutáveis, ameaça. Acesso à autenticidade, incapacidade dos atuais sistemas eletrônicos de informação em assegurar a preservação a longo prazo, perda de documentos científicos. Então, assim, e outra coisa, né, senhores? A obsolescência da tecnologia é uma coisa que é muito rápida nos dias de hoje. Então, isso prejudica esse acesso ao documento digital. Né? Isso é muito... E assim, backup você tem que fazer toda hora, você tem que estar resguardado, tem mais de um lugar, né? Também, não é que todo arquivo não precisa ter backup, não precisa, todo mundo tem que ter backup, mas principalmente quando você está nessa tecnologia, tá? Fragilidade intrínseca do armazenamento digital, degradação física do suporte, né? Então, você tem que observar rápida obsolescência da tecnologia, agora cada vez mais rápida, né? Complexidade e custo de preservação digital também, né? O custo de preservação é geral, né? Mas principalmente dessa documentação digital. Dependência social de informação digital, dependência do documento digital como fonte de prova das funções de atividades individuais, instituições e governo. Ora, a gente tem uma outra situação também que está relacionada ao documento digital, em relação ao seu valor, né? Então, tem uma lei, a Lei 12.262, se não me engano, de 2012. Ela estabeleceu esse documento, né, eletrônico, digital e tal. Mas aí ela diz que para que ele tenha valor, tem que estar de acordo com o que estabelece a medida provisória 2.200, né, que criou a certificação digital. Então, esse é um outro ponto também de um pouco de fragilidade, né? Porque para ele valer como prova, né, ele precisa estar de acordo com essa medida provisória que criou a certificação digital. Então, tem um C aí nesse suporte ainda, né? Mas, de qualquer maneira, a gente acredita que a coisa vai evoluir, né? Cada vez vai evoluindo mais. Outro ponto que é bacana de você ter como contraponto aí do documento digital é a microfilmagem, né? Na verdade, a microfilmagem também é uma solução de arquivo muito interessante, que ela é respaldada por uma lei, que é a Lei 5433 de 1968. E essa lei, ela diz
que todo documento, em qualquer suporte, de qualquer gênero, público ou privado, ele pode ser microfilmado, tá? E uma vez microfilmado esse documento vale como se ele estivesse em papel. Então, observa, né? Enquanto a lei da microfilmagem dá todo esse respaldo legal, a da digitalização diz que depende, né? Então, a digitalização depende da certificação. A microfilmagem dispensa a certificação. Inclusive, a lei da microfilmagem, ela diz que você pode eliminar o documento em papel, tá? Pode eliminar desde que ele não esteja em trânsito ou que ele tenha valor permanente. Porque permanente você já sabe que não pode eliminar. Perceberam? Então, essa diferença é bacana de você observar. Bacana de você observar, porque você sabe que quando está em sistema, a situação é diferente. Tá certo? Você está entendendo? E aí, para concluir essa parte, tem duas resoluções que são interessantes de você saber que elas existem. Resolução 25 do CONARC, né, que está relacionada à classificação, né, dispõe sobre a adoção de modelos e requisitos para sistemas informatizados, né, que é IARC Brasil. Né? Então, ela vai estabelecer requisitos para essa classificação desses documentos, e a Resolução 32, que dispõe sobre a inserção de metadados, né? Que metadados são aquelas informações que são relevantes para você recuperar o documento. O que eu quero que você não se esqueça, por favor, que independente do suporte, todo documento tem que ter classificação, no plano de classificação, e prazo de guarda estabelecido na tabela de temporalidade. Tá certo? Percebeu vantagem, desvantagem? Como todo suporte, vantagem e desvantagem. Outra coisa que é bacana é você, vou voltar aqui na frente um instantinho, você vê o que é o documento arquivístico digital. Tá legal? Então, codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado em sistema computacional. E isso é o documento digital. Ah, professora, e os sistemas híbridos? Os híbridos é o que mistura tudo, tá? Então, tem todos os formatos, todo sistema, não sistema, tudo isso. Tá certo? Então, espero que você tenha entendido. Até a próxima.